E aí a gente tem que pensar que os lactentes que têm refluxo, seja ele fisiológico ou não, eles têm algumas particularidades. Então, quais são as características particulares do refluxo do lactente? E aqui eu quero que vocês prestem muita atenção, porque isso é extremamente importante. Diferente dos adultos, das crianças maiores, o refluxo do lactente, ele é, em sua maioria, fracamente ácido ou não ácido. Então, como é que a gente chegou nessa conclusão? Foram feitos alguns estudos muito legais com impedanciometria, com pH impedanciometria. O que é isso? Vocês conhecem a pH-metria de 24 horas, que é quando a gente coloca uma sonda dentro do nariz da criança. Essa sonda vai ficar posicionada lá alguns centímetros acima do esfíncter esofágico inferior. E a criança fica com 24 horas com essa sonda. E a sonda é conectada num aparelhinho do tamanho de um celular, que tem vários botões. E aí tem um botão que é um talher. Quando a criança começa a comer, aperta o botão do talher, a criança se alimenta. E depois que terminou de comer, aperta de novo. E aí, depois das 24 horas, tem um botão que é um raiozinho, que significa dor. Então, se a criança começa a chorar, aperta aquele botão. Num período de 24 horas, você vai fazendo essa análise, terminou o exame, pega aquele exame e coloca no software, né? A pH-metria, ela só vai conseguir medir a presença de refluxo ácido. A pH impedanciometria, ela consegue medir refluxo ácido, não ácido e fracamente ácido. Então, é um exame muito mais completo. E é um exame muito mais difícil de fazer também, né? Você não encontra por aí em todos os lugares. Mas aí o que foi feito? Foi feita uma avaliação de bebês que choravam demais. Então, eram bebês pequenos, lactentes, né? Ou recebendo fórmula infantil ou leite materno. E aí eles foram avaliados com pH impedanciometria, para ver se aquela choradeira toda, aquela irritabilidade intensa, estava ou não associada a refluxo. Porque isso é uma coisa que você, como pediatra, já está cansado de ouvir, né? Mães que chegam com bebês de 2 meses, 3 meses, meu bebê chora o tempo inteiro, eu tenho certeza que é refluxo. Aí vai lá e tasca um omeprazol na criança. Calma, não é para fazer isso. Vamos entender por quê. Então, esses bebês super irritados foram fazer a pH impedanciometria. E aí, de fato, foi visto que metade dos bebês irritados apresentavam correlação de episódio de refluxo e irritação. Então, no momento que eles choravam, que a mãe ia lá apertava o botão do raiozinho da irritação, era um momento que tinha um refluxo. Então, metade dos bebês era isso. Só que esses refluxos, a maioria deles não eram com pH baixo, ou seja, não eram refluxos ácidos. Então, a gente conclui aqui que o que causa a choradeira do bebê não é ácido, não é o ácido que está queimando o esôfago, e sim aquele alimento que subiu, distendeu o esôfago e causou desconforto. Então, não é a acidez do refluxo que causa a irritabilidade nos lactentes, e sim a presença de volume no esôfago. Então, essa é a particularidade mais importante do refluxo no lactente. Não é o ácido que está causando dor. Então, se não é o ácido que está causando problema, adianta eu ficar dando omeprazol ou algum outro antiácido para o bebê? Não. Na maioria dos casos, você não tem um refluxo ácido causando sintoma nesses lactentes. Mesmo se não está se alimentando direito, mesmo nessas situações, tá? A maior parte dos sintomas não necessariamente está associada a refluxo ácido. Então, esse é um primeiro ponto que a gente tem que já pensar antes de medicar as crianças de maneira desenfreada. E essa é, acho que, uma das particularidades mais importantes em relação ao refluxo do bebê, tá? Antes de eu seguir aqui, deixa eu ler, porque nesse consenso eles colocam vários statements, né? Várias frases que são afirmações em relação ao refluxo. Então, vou começar lendo os primeiros statements aqui. Então, o refluxo gastroesofágico no lactente é muito prevalente e é um processo benigno e fisiológico.
Todo mundo concorda com isso. Segunda afirmação. A doença do refluxo ocorre quando o refluxo está associado com sintomas ou complicações que impactam negativamente a qualidade de vida. Falei isso aqui. Terceiro, o refluxo e a doença do refluxo são motivos frequentes para visitas ao pediatra e ao especialista, ao gastropediatra. Quarta afirmação. Sintomas sugestivos de refluxo ou de doença do refluxo causam muita irritabilidade, muito estresse nos familiares. E eu não falei sobre isso, mas isto é uma grande verdade. Causa tanto estresse para a família, que a família chega em vocês falando: eu não aguento mais esse bebê com refluxo, eu preciso de um tratamento. Doutor, pelo amor de Deus, me dá um remédio. E existe uma grande pressão, tanto para vocês, pediatra geral, quanto para mim, gastropediatra, né, para os especialistas, para entrar com algum tipo de tratamento. E na maior parte das vezes não há necessidade de nada, tá? São pais que estão realmente bastante estressados, mas não tem o que fazer, né? Isso é um problema que vai se resolvendo ao longo do tempo. Segunda afirmação aqui que eles colocaram. Os sintomas de refluxo em bebês que são amamentados exclusivamente ao seio materno não são um motivo para a interrupção do aleitamento materno. A gente vai falar mais sobre isso na hora de falar dos fluxogramas, tá? Sexta afirmação. O refluxo do bebê, ele pode ser caracterizado como ácido, fracamente ácido e não ácido. E as terapias, elas devem ser indicadas para o tipo de refluxo. Isso é o que eu acabei de falar, tá? A sétima afirmação aqui, que eu tenho certeza que vocês estão pensando em casa, né? A investigação para determinar se o refluxo é ácido, fracamente ácido ou não ácido é relativamente invasiva. Não é disponível universalmente e requer uma pessoa especialista para interpretar. Então, ela deve ser feita se a classificação para o tipo de diagnóstico é necessária. Eu falei da importância da impedância-pegametria, mas não é para sair solicitando impedância-pegametria para todo mundo, tudo bem? Eu expliquei para vocês um estudo que foi feito para demonstrar que a maioria dos refluxos era não ácido e fracamente ácido. E isso foi feito através da pH impedânciometria. E a gente não precisa sair solicitando para todo mundo, tá? Mas se tiver disponível, em casos selecionados, é uma boa ideia, tá?